através e como consequência dos descobrimentos, dos desenvolvimentos científicos, tecnológicos, políticos e muito mais, os europeus, pois começa na Europa, por bem ou por mal, mas começou na Europa, vão ter mais recursos para não só descobrir outras zonas da Terra, como também para se impor a estas outras zonas e explorar estas outras zonas, um processo que nós chamamos de colonização. E então, o que acontece na Europa, agora vocês entendem por que a Europa é tão central para a nossa história, o que acontece na Europa vai se repetir com variações em outros lugares. Isto é uma visão particularmente popular entre europeus, em particular, e ocidentais em geral, e muitas outras pessoas também, mas não é uma visão totalmente correta. Sim? Eu acho que hoje o anti-eurocentrismo se tornou uma nova ideologia predominante e também podemos criticar, mas estas discussões teóricas eu vou deixar um pouco do lado, mas o que eu não vou deixar do lado totalmente é te dar também algumas informações durante o nosso curso sobre coisas que não acontecem na Europa, mas em outros lugares. Particularmente quando estes outros lugares vão ter uma influência sobre o resto do mundo e sobre o desenvolvimento, a evolução do sistema internacional e dos jeitos internacionais. Então, para te dar o programa do nosso curso, rapidamente falando, eu aponto para 3 esferas que são diferentes das esferas tradicionalmente predominantes na história das relações internacionais, que é uma ênfase no que acontece na Europa, guerras, pazes, diplomacia, etc., particularmente a partir do século XVII. Ok. Em primeiro lugar, então, eu acho que tem muitos lugares fora da Europa que não são menos interessantes. Por exemplo, a história da China, por exemplo, a história da Índia, por exemplo, a história do mundo muçulmano, que tem culturas extremamente sofisticadas, interessantes, diversificadas, que mais e mais também têm um impacto em nosso mundo de hoje. E vou tentar, tempo permitindo, você já entende que o nosso tempo não permite muito, e vou tentar, pelo menos, te dar algumas referências básicas sobre estas grandes civilizações. E não vou te falar muito sobre os astecas e os incas e outras coisas, e nem sobre os brasileiros. Nada que acontece nas Américas, pois vocês vão ter um curso separado, totalmente dedicado às Américas e suas independências. E também não é minha especialização. Então, isto fora do fato que, num certo momento, os europeus conquistam as Américas e que isto tem consequências internacionais, não vamos muito falar de México, não vamos muito falar dos Estados Unidos, etc. Um pouco, sim. Isto é um. Em segundo lugar, então, eu acredito que também é um tipo de miopia de pensar que as relações internacionais só começam com este sistema westfaliano de 1648. Por mais importante que seja, sim? Mas os romanos também já tiveram algo como relações internacionais. E na época das cruzadas, o Papa de plantão fez uma correspondência com o Khan dos mongóis para fazer assim, uma politicagem contra os muçulmanos. Sim? Então, aconteceram já coisas e eles não foram exatamente marginais. Então, algo eu vou também te dar sobre antes de 1500. As primeiras aulas, primeiras 3, 4 ou 5 aulas, vamos dar sobre a época antes desta grande virada. Em terceiro lugar, eu também contesto a ênfase quase monopolística sobre desenvolvimentos políticos e militares. Pois eu acho que o que acontece em termos econômicos e culturais também pode ter consequências fundamentais para as relações internacionais. Para te dar só 2 exemplos muito, assim, quase platitude. O sistema econômico de hoje é um resultado também de interações econômicas no passado, fundamentais. Num certo momento se desenvolve um sistema de economia mundial onde
capitães de navios europeus vão com seu navio da Europa, de algum porto da Europa. No navio tem ouro e um pouco de brincadeiros, vão para a África, subornam alguns chefes africanos e compram escravos africanos contra alguns fuzis primitivos, um pouco de brinquedos primitivos, atravessam no mesmo navio, agora carregado não mais com fuzis, mas com escravos para as Américas, vendem os escravos no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares, onde estes escravos vão trabalhar nas plantações, latifúndios de colonizadores europeus. O navio agora é vazio, eles vão preencher o navio com produtos coloniais produzidos nas zonas tropicais. Algodão, açúcar, etc. Vocês conhecem esta história. E vão para a Europa, onde eles vendem estes produtos tropicais com grandes lucros, e com estes lucros eles podem depois comprar coisas interessantes na Ásia. Você tem o embrião de um sistema internacional econômico. Eu não posso reduzir a história das relações internacionais a guerras e pazes. Quando se faz, já na época dos romanos, um sistema de vínculos econômicos atravessando todo o continente asiático, que nós chamamos da Rota de Seda, pois exatamente a seda foi um produto que os chineses se especializaram, eles não permitiram que outros países soubessem do secreto de como fazer seda. Então eles tiveram monopólio e seda foi produzida na China e atravessou toda a Ásia através de muitas oásis, caravanas da China ocidental até Irã e Síria, chegaram com estes produtos que depois italianos transportaram para a Veneza e Gênova, e dali para a França, etc. Na mesma rota de seda, também, a partir da Índia, missionários budistas foram para a China e converteram os chineses ao budismo. E depois os japoneses, coreanos. E o budismo, que começou com uma reforma dentro do hinduísmo, se tornou uma religião mundial, com consequências que nós conhecemos até hoje. Isto é também relações internacionais, sim? Então, obviamente, não posso falar muito disto, mas algo vamos ver sobre isto. Vocês podem te perguntar por que a gente precisa saber algo das relações internacionais. E após eu te convencer por que isto é tão importante, eu vou te dizer como vamos fazer isto. Em primeiro lugar, eu acho que uma pessoa deriva a sua identidade de sua história. Eu sou o produto, o total de todas as experiências anteriores, de mim pessoalmente e de meus ancestrais e dos grupos ou parentes ou culturas que me influenciaram. E o que acontece para mim como indivíduo também acontece para cada um de vocês, mas também acontece para grupos. Se você quer saber onde você está e por que você te considera como quem você é, com seus valores, com suas ideias, com suas preferências, com seus tabus, etc., você precisa saber algo do que acontecera antes. Isto é a primeira coisa. Em segundo lugar, pense um pouco se você fosse uma pessoa sem memória. Neste caso, você precisaria cada dia aprender novamente como andar, como comprar um bilhete no metrô, como falar com seus amigos. Você nem saberia o que são amigos e inimigos. Você estaria totalmente perdido no mundo, se você não tem memória. Historiadores são como a memória coletiva de toda uma nação, de toda a humanidade. Sim? Então, isto ajuda a te nortear no mundo. Isto segundo. Em terceiro lugar, eu acho que
ok, isto é controvertido, mas mesmo assim vou dizer, nós podemos aprender alguma coisa da história. Isto é muito old-fashioned. Historiadores modernos e pós-modernos dizem que nada se repete e que a história não ensina nenhuma lição. Mas se for verdade ou não verdade, na política, políticos usam a história e o eleitorado usa também a história. Eu vou te dar 2 exemplos muito também óbvios do século passado. Nos anos 30 houve na Europa Central um ditador extremamente brutal e ambicioso, cujo nome vocês conhecem, Adolf Hitler. E ele teve uma ideologia que o mundo inteiro pertence à sua nação e que ele é o chefe desta nação. É uma teoria tão primitiva e absurda que é difícil para nós mesmos entender como milhões e milhões de eleitores de uma das sociedades mais altamente civilizadas da história humana podiam livremente eleger um tal idiota. Para piorar as coisas, Adolf Hitler começou a captar um a um outros países ao lado dele. Outras potências da época, França e Grã-Bretanha, e os Estados Unidos e a União Soviética, não fizeram nada. Não fizeram nada. Pois eles pensaram, bom, este ditador tem alguma ideia, mas se nós vamos fazer algo contra, então isto vai provocar uma guerra, e já tivemos a Primeira Guerra Mundial com 10 milhões de soldados mortos e não podemos pensar numa nova guerra. Então vamos deixar ele, num certo momento ele vai ser satisfeito ou nada mais vai acontecer. Até num certo momento ele estava já com muitos territórios na Europa Central, então ele pensou, este paizinho que se chama Tchecoslováquia, não mais existe hoje, você tem Tchequia e Eslováquia, seria legal também adicionar ao meio Reich, ao meio Império alemão, teutônico, ariano. Mas os tchecos não gostaram muito desta ideia. Então eles fizeram um congresso internacional em München, na Alemanha, e Hitler disse, se você não me dá Tchecoslováquia de graça, vai ser uma guerra internacional. E o governo da França e o governo da Inglaterra disseram melhor manter a paz e sacrificar Tchecoslováquia. Depois, obviamente, os tchecoslovacos foram ocupados e muitos mortos. Mas Chamberlain, o primeiro-ministro da Inglaterra, chegou em Londres e disse, eu tenho aqui um papelzinho. Ele mostrou, nós temos ainda o filme. Tenho aqui um papelzinho onde Senhor Hitler, Herr Hitler, assinou que não vai ter guerra em nosso tempo. Eu salvei com este sacrifício de Tchecoslováquia a paz em nosso tempo. Um ano depois houve a Segunda Guerra Mundial e o saldo disto foi 50 milhões de mortos de seres humanos. Se tiver entre vocês alguém que pode visualizar isto, pode me dizer, pois eu nunca encontrei ninguém. E desde então nós temos o chamado trauma de München. E uma lição que o mundo, pelo menos certos políticos em certos países do mundo aprenderam é que com ditadores você não faz negócios. Você luta contra ditadores, pois eles não são confiáveis, fidedignos, e eles são expansionistas, e consequentemente é melhor fazer a guerra agora do que uma guerra pior ainda amanhã. Isto é algo que as pessoas tentaram de aprender da história. Se a lição é correta ou não correta, você pode, obviamente, assim podemos ter uma discussão. Depois os Estados Unidos fizeram uma ampla guerra em Vietnã, mais perto do nosso tempo, mas também já um meio século atrás. Sacrificaram milhares e milhares de bois norte-americanos, para não falar de alguns milhões de vietnamitas, e afinal tiveram que se retirar sem nenhum saldo positivo, nem para eles, nem para os vietnamitas, e isto se tornou um novo trauma de Vietnã. Quer dizer, não vamos fazer intervenções, o oposto do trauma de München. Também um aprendizado da história. Ok, nós não vamos fazer todos estes aprendizados, isto é para depois, mas eu só quero te mostrar porque é importante que vocês saibam alguma coisa desta história das relações internacionais. Ok. Agora, então, chega de todas estas filosofias, eu vou
agora te dar muita informação muito chata sobre o que vamos fazer, em particular o que vocês vão fazer. Eu dividi isto em 2 blocos. Um ainda mais superficial do que o outro. Um bloco vai do começo do mundo, quando Deus criou o mundo em 6 dias, certas pessoas acreditam. Ou pelo menos o começo da humanidade, ou pelo menos a antiguidade, até 1789. O que aconteceu em 1789? Ok. Isto é uma marca muito fundamental para entender uma virada na história. Como eu falei da virada de 1500, e posso também falar de uma outra grande virada, a virada de 1800. Bom, como também todas estas coisas que aconteceram em 1500 não realmente aconteceram no 1º de janeiro de 1500, mas nas décadas antes e depois de 1500, também as grandes transformações que se simbolizam pela Revolução Francesa também não aconteceram em 1º de janeiro de 1800, mas algumas décadas antes e depois. E você tem, então, 2 grandes mudanças nesta segunda virada. Nós falamos antes desta virada a história moderna e depois desta virada a história contemporânea. A primeira a Revolução Francesa, mas isto se torna uma revolução pan-europeia, se não mundial, pois as ideias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, em outras palavras, democracia e autodeterminação e um pouco de direitos humanos, estas ideias se tornam universais. Pelo menos a reivindicação se torna universal. E na mesma época acontece uma outra grande revolução, que é... Sim, isto foi um pouco antes, também uma revolução política, mas um outro tipo de revolução, industrial. Isto acontece na mesma época e totalmente transforma a maneira como nós temos nossa vida cotidiana e a economia mundial. E então, tem uma justificativa, eu acho, para dizer, ok, estas são 2 épocas com características bem diferentes, antes e depois desta dupla revolução. Uma revolução política que nós chamamos de Revolução Francesa, mas que se universaliza, uma outra revolução industrial, econômica, que começa na Inglaterra, mas que também se universaliza. E, aliás, logo vai levar a uma terceira revolução, pois isto por si vai fortalecer política e militarmente os Estados que incorporam os princípios da Revolução Francesa e da industrialização, e são Estados europeus, com uma exceção que é o Japão. Estes Estados vão se tornar muito mais fortes do que todos os outros Estados do mundo, e então isto vai possibilitar uma nova e muito mais forte onda de colonização que nós chamamos o imperialismo. Sim? Então, a segunda parte do nosso curso vai basicamente no século XIX. E são as últimas aulas, e você já pode entender que também tem muita coisa para te explicar.